Olá, pessoal, bom dia! Bom, mais uma vez estou aqui para iniciar, para ter a nossa conversa sobre leitura. No primeiro vídeo, no qual fiz a apresentação do projeto Criando Pontes com as Leituras, deixei a seguinte pergunta: quando começou a sua história de leitor? Em quase todas as respostas, a história do leitor começou na escola mesmo, na escola primária, ou através das histórias contadas e lidas pelos pais, tios e avós. Outros citaram os gibis, os quadrinhos, ainda com uma certa descrença. E outro ainda declarou que a dele nem tinha começado, mas que já ia colocar em prática. Então, a nossa mediação de hoje será com um recorte do texto A Formação do Leitor Crítico, o despertar da responsividade a partir do diálogo com as tirinhas de Armandinho. Esse texto é de autoria de Jeane Martinelli Peçanha, mestre em letras, e o texto está neste livro, Literatura, Letras e Humanidades, numa organização de Letícia Queiroz de Carvalho. Bem, então eu vou ler aqui, eu fiz um recorte desse texto do gênero textual tirinha, uma ferramenta para leitura crítica. É de conhecimento de professores e estudiosos que o hábito de leitura é de suma importância para o aprimoramento da da escrita, sendo ponto de partida para a produção de textos coerentes, assim como para a formação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade, aptos a opinar e defender pontos de vista. Em muitos casos, a escola é o único espaço em que o aluno tem contato com textos mais elaborados, que provoquem a análise crítica e possibilitem o conhecimento de novos termos e o aprimoramento da língua. No entanto, esse contato com a leitura, por vezes, é desinteressante, promovido de forma mecânica, a partir de textos que não provocam o interesse dos alunos e que não desenvolvem a criticidade. Por outro lado, percebe-se que o gênero tirinha costuma motivar os alunos para a leitura pelo fato de ser um gênero híbrido que explora o verbal e o não verbal, e o caráter dialógico do texto, aguçando no leitor a busca de uma significação, a formação de opinião, uma atitude ativa diante do que foi lido. A elaboração de uma tese baseada em seu conhecimento enciclopédico, aliada à informação trazida pelo gênero em questão. O depoimento do rapper Emicida é bastante ilustrativo da potência dos quadrinhos da formação dos leitores. Olha só, ele disse o seguinte: eu odiava ler. Odiava porque na nossa sociedade a gente propaga o livro de uma maneira errada. O livro é sempre atrelado a uma responsabilidade chata. Tipo, você tem que ler para passar na prova. Você tem que ler para passar de ano. Você tem que ler para conseguir um emprego. Você tem que ler para passar no concurso. As pessoas acabam não mostrando o que um livro realmente é. Um livro é uma possibilidade de entretenimento tão ou mais legal que um filme, porque ele exercita muito mais a sua imaginação e te leva para dentro do contexto daquela história de uma maneira muito mais intensa. Eu via a minha mãe lendo, mas quando eu pegava os livros sem desenho e olhava aquelas letrinhas pequenininhas, eu falava: nossa, que saco, isso não é para mim. Foi aí que eu conheci os quadrinhos, que é uma parada que eu sempre gostei. Eu li as tirinhas do jornal e umas coisas da Turma da Mônica. As revistas eram caras pra gente naquela época. Então eu descobri os sebos e comecei a ler muitos quadrinhos. Com o preço de uma revista nas bancas, eu comprava 10 nos sebos. Só que eu li tanto que eu fiz uma transição natural. Todos os livros que eu tinha evitado na minha infância e no começo da minha adolescência, eu tive interesse em descobri-los. Eu já tinha lido tanto quadrinhos que eu falei, pô, vou ler outra coisa agora. Acabei abrindo as portas para a literatura e nunca mais fechei. Emicida, numa entrevista concedida à revista Ocas, número 92, em novembro de 2013.
E para fechar a nossa conversa, a nossa mediação, eu trouxe um trecho do livro Uma História da Leitura, de Alberto Mangel. Em cada caso, é o leitor que lê o sentido. É o leitor que confere a um objeto, lugar ou acontecimento uma certa legibilidade possível, ou que reconhece neles. É o leitor que deve atribuir significado a um sistema de signos e depois decifrá-lo. Todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta, para vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos para compreender ou para começar a compreender. Não podemos deixar de ler. Ler, quase como respirar, é nossa função essencial. E para finalizar, eu vou deixar a seguinte pergunta aqui. Como sempre, quem quiser interagir, será um prazer. Como trabalhar para construir o sentido em seu espírito? Então é isso, pessoal. Espero que tenham um bom dia e até a próxima. Tchau. Acabou.